João, passas-me o bife. Queres de peru, lombo ou vitela? Pode ser de atum. Esta Páscoa há frescos para todos os gostos no Intermarché. Até quarta-feira, ganhe 20% em cartão em toda a carne de aves. Juntos, vivemos felizes para sempre. Intermarché. Viver bem ao melhor preço. Este é um alerta CM. Começamos o Jornal de Portugal com um alerta CM para dar conta que um carro despistou-se esta manhã em Caxias e caiu ao Rio Tejo. Os bombeiros procuram agora um homem de 31 anos e a acompanhar toda esta operação está a jornalista Beatriz Henriques Ferreira. Beatriz, que mais detalhes tens relativamente aos trabalhos que estão ainda a ser realizados? Bom dia, Débora. Devo-te dizer que neste preciso momento acabou de sair da água a equipa de mergulhadores. Tiveram largos minutos aqui a desenvolver trabalhos e neste momento já saíram. A lancha da Polícia Marítima que estava a acompanhar estes trabalhos destes moradores também já se começa a afastar. Presumo eu que já devam ter algum tipo de informação, nomeadamente se este homem está ou não dentro deste carro e depois sim começarem então os respectivos trabalhos. Deverão ter já essa informação, portanto, visto que estiveram largos minutos junto a esta viatura, podem já saber se está ou não dentro do carro este homem. Caso esteja, primeiro tem de ser removido naturalmente o corpo e só depois então se passa à remoção da viatura. Caso não esteja aqui dentro deste carro, nomeadamente, por exemplo, preso com o cinto, caso não esteja, significa que está então à deriva. É preciso na mesma fazer essa parte de busca por este corpo, mas pode-se também fazer a remoção desta viatura. Há pouco aquilo que o segundo comandante dos bombeiros, Sérgio Duarte, dos bombeiros de Paços de Arcos, nos disse foi que de facto vai ser um dia muito longo. É aquilo que se espera, vão ser trabalhos muito demorados, não estamos a falar de simples trabalhos. Ao que tudo indica, e também foi isso que este segundo comandante nos disse, na causa disso está um despiste. Um despiste aqui na Avenida Marginal, ele que acaba por se despistar, atravessa toda esta zona e depois acaba por embater nestas rochas e então depois cai à água. Aquilo que também nos disseram aqui foi que de facto o alerta foi dado por uma pessoa que estava aqui a passar, acaba por ver este cenário, para te dar aqui toda uma linha cronológica para ser mais clara sobre aquilo que aconteceu e também a informação que temos foi que o alerta foi dado às 7h30. Pouco depois das 7h30, os bombeiros de Paços de Arcos recebem um alerta. Uma hora depois, por volta das 8h30, a Polícia Marítima chega então ao local com uma lancha e começa a bater toda esta zona para, lá está, a eventualidade deste homem não ter ficado no carro. Uma hora depois, ou seja, mais de uma hora depois, porque foi por volta das 10 da manhã, chega então a equipa de mergulhadores, 4 mergulhadores, para chegar então à viatura, visto que estamos a falar de uma viatura completamente submersa, o que significa que era completamente impossível chegar a este carro de uma outra forma que não fosse com mergulhadores. No entanto, estamos a falar de uma proximidade relativamente curta em relação aqui a esta costa, porque estamos a ver estas pedras, acredito eu, e se não estamos a ver, vou pedir também ao Fernando para nos mostrar. Portanto, a viatura está a cerca de 5, 6 metros aqui destas pedras e também não está assim tão profunda. É no sítio ali onde está aquela bola, digamos assim, a boinha, é ali que está a viatura. Não está assim tão profunda, mas aquilo que acontece é que a maré subiu. E a maré, ao subir, acaba por dificultar todos estes trabalhos. Já não eram trabalhos fáceis. Aliás, quando chegámos ao local ainda era possível, por vezes, e digo por vezes também devido à forte ondulação, mas era por vezes possível ver a chapa branca desta viatura. Neste momento já não, porque a maré subiu, mas como te referia, Débora, ao subir dificulta todos os trabalhos. A partir daí, a partir do momento em que a maré começa a subir, só é possível chegar lá através de mergulhadores. E foi assim que foi feito. Mergulhadores, aliás, estiveram a fazer todos os trabalhos junto desta viatura, a tentar perceber se este homem de 31 anos estava ou não dentro deste carro, e temos a certeza que é um homem de 31 anos, porque esta mochila foi então encontrada e no interior da mochila estava naturalmente a identificação, o que significa que de facto desde o primeiro momento, até porque isso também nos foi confirmado pelo segundo comandante, foi desde o primeiro momento que souberam que estávamos então a falar desta vítima de 31 anos. Vou também pedir ao Fernando que mostre também aqui o aparato no local, os meios no local. Falamos da Polícia Marítima
Marítima, PSP, também bombeiros do Paço de Arcos e também a Proteção Civil, que há pouco já chegaram para também estar neste teatro de operações. Foi criado aqui um verdadeiro perímetro de segurança para que os populares também não passem para junto deste teatro de operações, para não dificultar aqui o trabalho destes operacionais. E vou também pedir ao Fernando que nos mostre, se estamos a ver neste momento os meios terrestres, para nos mostrar os meios da Polícia Marítima que estão neste momento ainda com duas lanchas, uma delas tem mergulhadores, não sei se é possível mostrar também para que se perceba que não a desmobilizam daqui, não arredam pé, têm feito de tudo, especialmente mergulhadores que já foram e já estiveram largos minutos junto a esta viatura a tentar perceber também de que forma, porque acredito que agora também é preciso, e estamos mais nessa fase de desenhar, de traçar aqui o plano de como é que as operações vão agora decorrer. Ou seja, acredito que no primeiro momento, até aqui por volta das 10h30, foi preciso perceber de facto se esta pessoa estava lá, se não estava, portanto, qual é que era o cenário aqui. E agora acredito eu que já estamos mais na fase de desenhar esse plano, ou seja, as autoridades vão começar a entrar na parte em que vão perceber o que é que se vai fazer ao longo das próximas horas, passo por passo, do que vai agora acontecer no terreno. O que é certo é que os operacionais não têm arredado pé daqui, têm feito de tudo para solucionar isto, até porque estamos a falar de um homem de 31 anos e naturalmente que tem família. É preciso também dar respostas a essa família que deverão querer perceber ao certo o que é que aconteceu, onde é que este homem está. Portanto, há muita coisa aqui ainda por esclarecer, ainda que este segundo comandante tenha já dito também em declarações que fez que de facto este homem vinha na Marginal, portanto aqui na zona de Caxias, sentido Cascais-Lisboa, acaba por se despistar, atravessa toda esta zona e devo-te dizer, Débora, que ainda estamos a falar de uma altura com muitos metros, portanto tal poderia ser, aliás isso ainda vai ter de ser investigado, mas a ideia que dá, até pela distância que percorreu assim na diagonal, porque estamos a falar de muitos metros, é que de facto já vinha com alguma velocidade, mas ninguém melhor do que os operacionais para dizerem isso. Aliás, tudo isso vai ser passado a pente fino, porque é preciso perceber naturalmente todos os contornos deste despiste. O que é certo é que seguia na Marginal, acaba por embater aqui neste Lancil, depois atravessa o passeio, bate na zona de muro, são visíveis mais à frente essas marcas do carro, na parte do muro, e depois atravessa esta zona de estrada, cá em baixo, bate nestas rochas e depois cai então para a água e fica imobilizado. Os meios de socorro foram acionados por volta das 7h30, portanto por uma pessoa que seguia aqui na estrada, deu o alerta às autoridades. As autoridades vieram logo também para ajudar, na tentativa de ajudar este homem. Na verdade, uma operação em contrarrelógio, até porque primeiro todos os minutos contam, nomeadamente quando estamos a falar de situações destas, era preciso localizar este homem, era preciso retirar este homem da água e até o momento esse trabalho ainda não foi feito. Os meios bem têm estado aqui, aliás, os meios terrestres pouco ou nada têm feito porque não podem, a verdade é essa. Não podem porque a viatura está completamente submersa. Acredito eu que agora estão à espera também daquilo que os mergulhadores analisaram lá em baixo, do cenário que viram lá em baixo e depois sim, também junto da Polícia Marítima, traçar qual é que vai ser agora também o teatro, as operações, ou seja, perceber como é que tudo isto agora vai ser, como é que os trabalhos vão decorrer, aquilo que também nos disse o segundo comandante foi que de facto se esperam trabalhos demorados e essa é a ideia que dá, até porque já estamos aqui há algumas horas e a verdade é que continuamos na mesma. Fica por esclarecer, Débora, se este homem está ou não dentro deste carro. Este é um alerta CM. Um jovem de 21 anos fez queixa de violação. Alega que 2 homens a tentaram violar na parede em Cascais, onde se encontra agora a jornalista Inês Félix. Inês, muito bom dia. No entanto, há testemunhas que te contam outra versão.
Bom dia, Débora, exatamente, mas vamos primeiro ao que se sabe. Uma jovem de 21 anos fez queixa e no seu depoimento descreve que na noite ou na madrugada de domingo estaria perto desta loja de conveniência quando dois homens, segundo a própria de nacionalidade estrangeira, a abordaram e aproveitaram o facto de estar sozinha para a tentarem violar. Isto é o que conta às autoridades. Esta jovem, a PSP, foi de imediato acionada, tomou conta da ocorrência e comunicou depois o caso da Polícia Judiciária que está a investigar esta alegada tentativa de violação. Ao que sabemos, o caso foi também já ele comunicado ao Ministério Público. Há imagens de vigilância do local onde a jovem foi abordada pelos homens e sabe a comunicação social, devido à fonte policial, que os suspeitos ainda não foram identificados nem localizados e por isso não há detenções. Mas há aqui outra situação. A equipa da CMTV falou não só com os funcionários desta loja de conveniência, como também com a proprietária, que nos diz que, e mostra as imagens de câmara, das câmaras de videovigilância, onde há uma pessoa, e isso é possível ver através das imagens, que por volta da 1h15 da madrugada de domingo atira 4 vezes 2 pedras da calçada para a montra desta loja. Esta pessoa, que não se percebe através das imagens ser homem ou mulher, percebe que há 2 funcionários no interior da loja, funcionários estes que tentam abordar, depois da mesma ter atirado ao vidro uma pedra, e nesse momento essa jovem, agora sabemos ser uma jovem, deixa cair não só o telemóvel como o casaco que tinha o cartão de cidadão. Estes factos foram comunicados à polícia, à autoridade que está a investigar. A proprietária tenta perceber até que ponto estes casos podem estar relacionados. Esses factos estão a ser mesmo agora investigados pela Polícia Judiciária. Há ainda muitas questões por responder relativamente a este caso. Houve adeptos do Futebol Clube do Porto que foram atingidos por balas de borracha durante o clássico frente ao Benfica, já perto do intervalo da partida. A polícia carregou sobre os adeptos na zona de uma das claques afetas ao Futebol Clube do Porto. Pediam uma ação contra os adeptos do Benfica que atiraram uma tocha para esta zona. Durante esse momento de tensão foram mesmo disparadas balas de borracha que deixaram marcas em alguns adeptos. Estamos neste momento a ver imagens do momento onde é possível ver vários golpes de bastão e também balas de borracha a serem disparadas a curta distância. Os momentos de tensão duraram largos minutos, tendo depois os ânimos sido acalmados até ao final do jogo. Este é um alerta CM. Segue mais uma sessão do julgamento da Operação Pretoriano, que a CMTV tem acompanhado em permanência. Seguimos agora também para o contacto com a jornalista Francisca Laranjo, que está em direto do Tribunal de São João Novo, no Porto, onde está, de facto, a acontecer mais uma sessão. Francisca, hoje são várias testemunhas da acusação que estão a ser ouvidas. Quem é que está a falar neste momento e também o que é que está a dizer? Nesta altura faz-se a pausa para almoço, portanto esta sessão de julgamento foi interrompida, tal como tem sido habitual, por volta do 12h30 fazem esta pausa para almoço. Hoje está previsto que sejam ouvidos 12 agentes da Polícia de Segurança Pública que participaram nas buscas às casas dos arguidos. Já foram ouvidos, por exemplo, 2 agentes que estiveram envolvidos nas buscas ao casal Madureira e que relataram tudo aquilo que encontraram, nomeadamente mais de 30 mil euros debaixo de uma cama, também elevadas quantias monetárias espalhadas pela casa, nomeadamente num móvel da televisão, também no quarto das filhas de Fernando e Sandra Madureira. Esta manhã fica também marcada por um pedido feito pela mulher de Macaco, pediu para não se apresentar às autoridades entre 6 e 11 de maio, porque diz que vai fazer uma peregrinação a Fátima. Recordo que dia 13 de maio, Fernando e Sandra Madureira
fazem anos e vão estar ambos aqui no tribunal, porque há também uma sessão de julgamento marcada para esse dia. Já nos dias anteriores, Sandra vai fazer essa peregrinação a Fátima e, portanto, pediu ao tribunal para não comparecer, para não se apresentar às autoridades, algo que o tribunal também já aceitou. Hoje estiveram aqui presentes grande parte dos arguidos, Fernando Saúl, Vítor Catão, Hugo Polaco, Sandra Madureira, claro, também Fernando Madureira, que está em prisão preventiva, vem da cadeia anexa à Polícia Judiciária do Porto até aqui ao Tribunal de São João Novo, também, claro, na Invicta. Agora a pausa para almoço, os arguidos saem todos pela porta normal, excluindo, claro, Fernando Madureira, que recolhe para as celas aqui do Tribunal. É lá que almoça, um almoço também fornecido pelo próprio Tribunal, e depois a sessão deverá retomar pelas 2 da tarde, diria. São 12 agentes da PSP que vão ser ouvidos, um deles já foi ouvido e contou que foram apreendidos mais de 30 mil euros debaixo da cama do casal Madureira. Muito obrigada, Francisca Laranjo, a dar conta de tudo o que aconteceu na parte da manhã da sessão que está agora em curso. Mais uma ação da operação do julgamento, aliás, da operação Pretoriano, que vai poder continuar a acompanhar aqui na CMTV no grande Jornal da Tarde. É o ponto final do Jornal de Portugal. Obrigada por ter estado desse lado. Até amanhã. Conseguimos trazer a Catarina Miranda da pastelaria Trigo da Aldeia, porque ela já não queria voltar para aqui. Acredito, é fácil. Nuno, lá para a próxima ficar. vez não retens a Catarina para o pequeno almoço, porque ela tem aqui responsabilidades no programa. Podias era ter trazido alguma coisa, não trouxeste nada? Não, o que é que vocês queriam? Até me esqueci. Olha, amigadinha. Olha, esqueci-me que vocês existiam. Isso é normal, isso é Estás a normal. ver? Isso é que ela disse. Esqueci-se que nós existíamos. É normal, é normal. Mas porquê? Por causa que os temas hoje são muito interessantes. Pensei que fosse muitos doces na vitrine. Foi, ou então algum garanhão que lá estava, de certeza. Nunca se sabe. Mas tu já estás aí com o telefone na mão. Vamos falar de outro garanhão. Ela é Vamos falar de muito outro fiel garanhão. aos garanhões que ela gosta. Verdade. Vamos falar de Flávio Furtado. Se o mês passado saiu para a ribalta, novamente Zé Maria, pela situação que ele está neste momento, de solidão, depressão, e até falavam numa possível miséria que na realidade já foi desmentido. Agora, e também se falava quem teria sido o autor desta situação toda que aconteceu ao Zé Maria, que saiu milionário, famoso, e que 25 anos depois não tem nada, perdeu tudo. Aliás, os meios de comunicação todos andavam à procura Todos, dessa... ainda hoje, 25 anos depois, o Zé Maria continua a ser uma figura muito procurada pela comunicação social, apesar que ele já não quer falar, deve ser por medo de represálias. Afinal, Obviamente, quem conta tudo? Quem conta tudo são pessoas próximas do Zé Maria, que depois de ter sido dado várias notícias que foram saindo em vários sites, fizeram questão de ir comentando nesses mesmos sites de imprensa, e há aqui uma senhora que diz assim, Ana Cristina: Flávio foi o grande responsável pela autodestruição de Zé Maria. E há uma senhora Celeste que diz: sim, eu conheço a família de Zé Maria e o Flávio é que destruiu Zé Maria. Ficou-lhe com muito dinheiro e nunca lhe foi responsabilizado por todo o mal que lhe causou. Quem ficou mal para o resto da vida foi o Zé Maria. E as pessoas em baixo, sim, é verdade. Vocês acham que isso é possível? É assim, nestas histórias isto é tal coisa, há sempre a verdade de cada um e a verdade. Obviamente que quem não sente não é filho de boa gente, e a família, pegando naquilo que aquela comentadora estava a dizer, que ele conhece a família e é com base nisso que faz este comentário, obviamente que deve querer incutir culpas em alguém. Obviamente, eu acho que... Não, foi clara. Foi clara. Sim, a senhora foi clara. Ela disse que quem é. Sim, da família de Zé Maria. Agora, aquilo que eu acho é que a postura do Flávio até agora tem sido correta, mas eu acho que até um certo ponto nós devemos estar calados, porque isto afeta o bom nome, afeta a imagem daquilo que é o Flávio Furtado. Mas espera. Mas, ok, tudo bem, nós não estamos aqui a denegrir a imagem de Não, ninguém. estou a falar esta Nós senhora aqui e as estamos a notícias. constatar aquilo que é a informação que nos chega. Esta senhora comentou, diz-se muito próxima. Temos aí o print. Muito próxima, é evidente que vale o que vale, é um comentário, mas que está ali, está ali. E a senhora penso que não seja uma figura, ou seja, um perfil falso. Sem qualquer A questão aqui é que já há muito que se vem falando nestas questões. Aliás, o próprio José Castelo Branco já pôs em causa essa questão. Em 2015 tinha dito exatamente isso. O próprio
Flávio responde dizendo que ele... Que em tribunal, se ele não tivesse provas para conseguir provar que na realidade tinha acontecido... É que nós podemos dizer muita coisa, atenção que eu não estou aqui a defender o Flávio, mas temos que ver aqui os dois lados. Eu posso agora vir para aqui dizer evidente, muita coisa sobre isto não é muita um gente tribunal, e não há... isto não é um tribunal. Exatamente, e não há provas. Nós aqui só estamos a comentar aquilo que Mas vem. esta senhora assumindo que conhece a família de José Exato. Maria, E deu a cara. obviamente, e sem qualquer pudor, comenta e que conhece a família, e que diz que o motivo da autodestruição foi o Flávio Furtado, É porque está ela muito bem certamente que informada. sabe muito bem o que é que aconteceu. Mas depois, sim, Se é alegadamente amiga. agora, mas depois temos que ir ver as linhas abaixo. Será que foi realmente assim? O que é que levou a que o Flávio, ao fazer, porque é que o fez? Será que o Zé Maria também não teve alguma mas atitude? isso já não nos compete. Isso depois temos que ver ao fundo da questão também, Eu não acho é? que neste meio, e nós estamos aqui todos, sabemos que não há fumo sem fogo. Portanto, é assim, de tantas figuras públicas que estamos hoje em dia em televisão nacional, lembrarem-se do nome Flávio Furtado é estranho. Porque o Flávio, não é? E o Flávio realmente tinha uma ligação ao Zé naquela altura. Porque o Flávio, ninguém se acorda de manhã e se lembra, foi o Flávio. Não. Tem que haver aqui algum fundo de verdade ou de mentira. Agora depende. Eu acho que eu falei com o Flávio há pouco tempo, nada a ver com isto. E o Flávio, para mim, sempre foi uma pessoa correta. Mas o Flávio há de ter um passado, como todos nós temos. Pode não ser o mais bonito, mas acho mesmo que ele devia se pronunciar sobre Mas este tema. porquê é que tu dizes? Claro que todos nós temos um passado, mas tu dizes que pode não ser o mais bonito. Mas porquê? Porque realmente são várias as pessoas e eu também, leio todos todos é muito, mas leio muitos comentários, porque estou constantemente na imprensa, leio sobre mim e constantemente leio sobre as outras pessoas. E quando vem esta notícia, eu costumo ler e já vi várias pessoas que dizem que conhecem o Zé, que são da terra, são amigas da irmã, frequentam o cabeleireiro, e é sempre o nome do Flávio que vem à baila. Portanto, eu acho estranho, eu que estou neste meio sei que não há fumo sem fogo, ninguém ia acordar um dia de manhã e se lembrar que era o Flávio. Há uns anos o Castelo Branco também pode não ter os parafusos todos, mas também foi o nome dele que disse, muitas pessoas é o nome dele que levantam e todos Por sabemos... isso mantens a expressão de que há de ter um passado... Há de ter um passado menos bonito, todos temos um e há uns mais feios que outros. Desculpa, eu gostava... Só para vermos depois a vitória. Sim, para ouvirmos a por favor. vitória. Eu só gostava é de que o Flávio também se pronunciasse, porque pode ter havido aqui pormenores, ou ser ele o causador, que levaram a isto. A gente não sabe o que é que está por trás. Não, e mas- nós, as pessoas, tudo bem, estão a dizer que foi ele. Mas E a imprensa diz que mas foi ele. ninguém ainda disse para o Flávio não se pronunciar. Sim, Aliás, mas eu estou a dar a minha opinião. para Dizer que defender acho o que bom Flávio nome dele, devia acho que ele fazer. deveria vir a Exatamente, é só isso que eu gostava. É melhor ele não puxar esse assunto. Vitória. Eu acho que o silêncio dele pode revelar muitas coisas, não é? Porque eu acho que quando nós estamos a ser quase assim acusados desta forma, sobretudo a pública, a audiência, eu acho que é super importante e fundamental nós defendermos o nosso nome e, caso seja mentira, claramente nos declararmos e pronunciarmos. Quando é verdade, geralmente é que há este silêncio assim. Mas estamos a falar de amigos próximos, portanto... do Zé Maria. Sim, mas o é Flávio assim. pode não sentir. O Flávio também pode sentir no direito dele de achar que isto não é relevante para a vida dele, Também. o que eu acho que não é, o que eu acho que é relevante para a vida dele. Mas pode sentir no direito de... Nós sabemos que agora, se ele vier falar, vai-se começar a escrutinar, depois vêm as pessoas contra o que ele for dizer, isto depois vai ser uma bola de neve, vai acumulando. Ele, ao não falar e ao estar no sítio dele, é sempre aquela coisa, ele nunca se pronunciou, também nunca disse nada. Agora, eu acredito muito que o Flávio... E é isto que eu até agora... Mas acho que deixa-me nunca só sei. aqui, tu estás a dar um exemplo muito interessante, é porque a posição do Flávio identifica-se um bocadinho com a posição do Zé Maria. O Zé Maria também não vem falar. E o Flávio também não. E o Flávio também não vem falar. Portanto, enquanto um dos dois não falar, mantém-se os dois calados. Mas coisas diferentes. O Zé não se quer pronunciar, porque se o Zé se pronunciar, até eu própria, no dia em que ele abre a boca, eu vou para lá, que eu vou logo entrevistar. Eu arranco logo para Barrancos, para ser a primeira. O Flávio, e isso vai abrir precedentes para a imprensa, para não agora começar a chateá-lo mais. O Flávio não fala porque o Flávio tem um lugar em televisão,
tem uma... Mas também pode ser, se ele não falar, se o Imagem Flávio não é uma- vier falar, como acabámos aqui de falar, de defender o seu bom nome nestas, que são acusações claras. Sim. Porque é assim, vamos lá ver, são acusações muito graves, porque nós sabemos que o Zé Então, Maria... e não dizem que é um fulano qualquer, eles dizem é Flávio Furtado. O Zé Maria teve milhares de contos na mão dele. Foi para a Na mão de penúria. Na mão dele próprio. mas- Foi para a penúria. Se estou a dizer que ele é o culpado, eu tenho um pouco de receio nisto, porque é assim... Eu acho que o Flávio é menino para, assim que alguém abrir a boca, uma coisa menos positiva e que ele realmente não haja provas, porque lá está, aquilo foi uma época em que realmente pode ter acontecido muita coisa, mas... Claro. E depois, passado estes anos todos, ainda há provas, ainda há isso Sim. tudo. E A se questão aqui- realmente a não quest- houver, ele a pode questão dizer que aqui- não e a A acaba. questão única aqui- forma é se o Zé Maria decidir falar. Exatamente. Porque eu acho que eles mantêm aqui uma posição, eu não falo, tu não falas, eu não Mas o falo, tu Flávio não nunca irá falas. falar, porque Mas- obviamente que o Flávio também, se falar, sabe muito bem que alguém se viria a defender, mas que toda a gente conhece bem o Flávio Furtado e sabem lá para que ele toda a vida foi. Obviamente ele não é amigo de endividados, nunca foi. Só é amigo de vencedores. Se bem se recordam, falava mal do Bernardo Sousa, hoje foi padrinho de casamento. Falava mal da Bruna Gomes, amigo da Bruna Gomes. Falava mal do Francisco Monteiro, anda em casa do Francisco Monteiro. O Zé Maria, outro vencedor de 100 mil euros. Todos os jogadores ganharam mais de 100 mil euros em prémio. E obviamente que o Flávio Furtado não se junta com quem não tem dinheiro para gastar e com quem ele não se vai poder aproveitar. Obviamente junta-se com quem pode. E ele é um homem muito matreiro, bom de língua e bom de aparência, mas sempre foi muito falso. É muito conhecido. Quem não o conhece muito bem neste meio sabe muito bem como é que ele é. Ele sabe viver e conviver, sabe muito bem passar a perna. Inclusive já me passou a mim. Essa percepção do Pois, Flávio. mas eu, como eu já o Flávio, conheço muito bem. Vamos ouvir aqui não o que ele tenho e conheço uma pessoa muito próxima do Flávio, sempre foram muito corretos. Não tenho mesmo essa ideia e hoje em dia acho que o Flávio não tem necessidade de ser amigo por interesse, porque ele... Quem, o Flávio? O Flávio não tem, Foi toda a não vida. tem necessidade. Foi por isso que não ele subiu o Então, pulso. mas é assim, Hoje em dia conhece- não tem necessidade de ser amigo de uma Bruna Gomes, de um Bernardo Sousa. Tem. Não tem. Sempre Não teve. tem porque acho que ele tem uma carreira em televisão. Acho que está bem na vida, cumpriu aquilo que ele sempre quis, que era ser uma pessoa bem-sucedida e rica, que ele diz isto com todas as letras. Acho que não mas, acho ó que precisa. Cândido, estas Henrique, notícias... Espera aí. Ele diz que é. Estas Aí no- levantamos um precedente, porque ele, como comentador que é, e o caminho que fez em televisão, não dá para ter a fortuna que tem. Mas como sabes, Vamos lá pode ter ver. outros negócios que outros Claro, têm, mas- mas pode claro, ser no ramo mas há- imobiliário, Claro. pode ter Está bem, mas a gente não sabe. isso nós são não outros temos à que parte. saber. Agora, há Exatamente. aqui uma coisa muito certa. O senhor, como tu dizes e bem, tem uma carreira, há órgãos de sites social. e órgãos de comunicação social que dão como hipótese ser ele o culpado. Aliás, nós vimos aqui. Sim. Não dão, supostamente dizem, Flávio Furtado é. Portanto, esperem. Sim. Então, o Flávio Furtado, para defender aquilo que é o bom nome dele em termos de carreira profissional, ficava-lhe bem colocar um processo contra estes órgãos de comunicação. Vamos ver os próximos capítulos, Mas só aqui, digamos só assim. dizer só mais uma coisa, Agatha, se me permites. Mas também há aqui uma coisa que tu acabaste de ter, tu conheces uma pessoa, conhece o Flávio. Conhecer o Flávio é uma coisa, conhecer uma pessoa que conhece o Flávio é outra, não é? Eu posso ter uma percepção do sabes Rui se eu conheço o e Flávio. conhecer o... Mas eu sei que tu a acabas- pergunta que eu te faço é mas se eu tu conheço o acabaste de Flávio. dizer, Mas eu tu sei quem conheces é o- Mas eu sei quem é que ele conhece. Junto Eu sei quem é que ele conhece. do Flávio, mas tu sabes se eu conheço também o Flávio? Mas Sabes se eu tu- já falei alguma vez com o Flávio? Tu, Cândido, tu A pergunta que eu te faço acabaste- é só não vou essa. discutir Mas eu consigo contigo. responder Tu a isso. acabaste de dizer Pronto, que consigo conhecias responder uma a isso. pessoa, E tu conhecia o sabes que eu já Flávio. tive com Ele o disse Flávio? aqui em Eu direto. sabes que já Eu falei conheço com o uma Flávio? pessoa, tu Espera, conheces mas eu digo já que é